O início do movimento pentecostal, lição 11, classe de adolescentes. Estamos caminhando para o final do último trimestre de 2020 e que Deus abençoe sua vida, que em meio à pandemia tem trabalhado incansavelmente para que seus alunos tenham o melhor. Eu sou o professor Denis Pereira, estou com vocês já há mais de 6 anos. Temos aqui no canal as aulas para jovens, juvenis e adolescentes. É um prazer receber você por aqui. Nós estamos estudando sobre história da igreja e é um assunto muito pertinente, muito bacana. Por isso eu quero pedir que você comente as nossas aulas. Quando você comenta as aulas, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e espalha para muito mais pessoas o nosso conteúdo. Nosso conteúdo é importante, tem ajudado você? Deixa aqui o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque aí o YouTube te avisa em primeira mão quando nós liberarmos conteúdo aqui que não é apenas da IBD, tem pregações, tem palestras, tem muito material bom aqui no nosso canal e muito mais coisas chegando por aí, tá certo? Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, meu WhatsApp 19994442831, tem link para baixar material em PDF de apoio, tem link para entrar em grupo de professores no WhatsApp. Comente os nossos vídeos como a irmã Jane Patrícia, o irmão Rodrigo Orlando, Clecivânia Maria, Cantinho Criando Artes, Leandro Saldanha, Ateliê da Thay, Família Souza, Marcos Vinícius, Emanuele Duarte, Joelma Santos, Elo Costa, tem muita gente que tem comentado os nossos vídeos, que tem dito que as nossas aulas, o nosso material é uma bênção, tem ajudado muitas pessoas. Compartilhe com seus alunos, com outros professores, pega o link, esparrama no WhatsApp, tem muito professor precisando de ajuda e nós estamos aqui para isso. Aqui na descrição dos vídeos também tem todas as minhas redes sociais, isso mesmo, siga o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial, perfil no Facebook, Denis Pereira Oficial, tá certo? Siga, curta, compartilhe, manda para todo mundo. E nós vamos, nesta lição aqui, o início do movimento pentecostal. São lições históricas, tá bom? Lição histórica, Atos 2, de 1 a 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Nós estamos aqui analisando fatos históricos nesta lição que comprovam que a experiência pentecostal, o batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, nós temos os relatos em Atos dos Apóstolos e depois ao longo da história. Você sabe que os cessacionistas acreditam que esta é uma experiência limitada aos Atos dos Apóstolos, no máximo aos primeiros anos ali da igreja primitiva. Mas o próprio livro de Atos dos Apóstolos desmonta essa tese no versículo 39, aqui do capítulo 2, porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então essa é uma promessa atual, contemporânea. Esta é uma promessa para os dias de hoje. Bom, o movimento pentecostal é assim chamado porque resgatou a plenitude da experiência de Atos 2 ocorrida durante a festa judaica de Pentecostes. Né? Então, a festa do Pentecostes era também chamada de a festa das colheitas. Não é? Então, 50 dias após a colheita, eles faziam uma festa celebrando a colheita. Não é? Então, por isso que 50 penta, 55, 5 penta, isso aí. Bom, e o movimento pentecostal, então, ele vem para resgatar isso. Não é? De tempos em tempos, o que acontece? Dá aquela esfriada, né? As pessoas vão esquecendo. Eu, inclusive, digo que reclama-se muito que os jovens hoje não oram. Não oram, não sei o quê. Bom, na minha época de adolescente e jovem, eu lembro que o que nos motivava a orar era exatamente a curiosidade, o desejo de sermos batizados com o Espírito Santo. Quando nós chegávamos na igreja, quando a pessoa chegava na igreja, era algo muito natural querer duas experiências, o batismo em águas
e o batismo com o Espírito Santo. Alguns receberam o batismo do Espírito Santo até antes de serem batizados em águas. Era algo muito natural. Então, assim, isso nos levava a orar, isso nos levava para o monte. Fala para nós aí nos comentários aí se você teve essa experiência de orar no monte, de orar em vigílias, de orar em campanhas, consagrações, tarde da bênção. A gente ia para tudo quanto era lugar que tinha oração. Por quê? Porque a gente queria ser batizado com o Espírito Santo. Algumas igrejas mesmo pentecostais, ainda hoje, elas não enfatizam muito a maravilha que é esta experiência e até a necessidade desta experiência. Elas não enfatizam muito. Então, os jovens acabam não orando. Por quê? Porque isso é uma motivação para termos uma vida espiritual dinâmica. Não só o batismo com o Espírito Santo, mas a busca por todos os dons. Agora, buscando trazer um pouco mais a questão do fruto do Espírito, faltou equilíbrios em alguns momentos. E aí, para evitar, não é a questão da meninice, não sei o quê, em muitos lugares não se ensina mais sobre o batismo do Espírito Santo para dar ênfase ao fruto do Espírito. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a igreja pentecostal, nascida lá em Atos dos Apóstolos, ela dá ênfase para o fruto do Espírito e ela dá ênfase para os dons espirituais. São duas coisas diferentes, distintas, porém que podem atuar e devem atuar juntas no mesmo ambiente sobre os crentes, trazendo edificação para os crentes e edificação para a igreja. Então, não é preciso, para estabelecer o fruto do Espírito, isolar os dons espirituais, até porque cremos que são contemporâneos, são para os dias de hoje. Os dons espirituais são tão importantes que o apóstolo Paulo dedicou parte de sua primeira epístola aos Coríntios para falar do uso correto dos dons espirituais, não é? Então, os dons espirituais não é um êxtase, que a pessoa entra em transe, fica fora de si, não tem controle sobre o próprio corpo. Não, isso é possessão maligna. O Espírito Santo não possui, não é? Ele nos enche, não é? Então, alguém cheio do Espírito Santo, nesse sentido de dons, do poder, ele está nos atributos de suas faculdades mentais. É claro que há experiências específicas, e eu creio, de pessoas que perderam os sentidos. A Bíblia diz isso, e existem diversas experiências aí que diz isso. Mas Paulo, ele dá a orientação correta para que haja ordem e decência no culto. A ideia de Paulo não é eliminar os dons, pelo contrário, é ensinar a prática correta para que eles cumpram o propósito para o qual são dados à igreja. Qual é o propósito dos dons espirituais? Edificação da igreja. E aí eu faço uma pergunta. Se os dons são para edificação da igreja, uma igreja sem dons, ela está perdendo alguma coisa ou não? Pensa nisso. Se o propósito dos dons é edificar a igreja, uma igreja que não dá ênfase aos dons espirituais, ela está perdendo alguma coisa? Sim ou não? Fala para nós aí. Bom, fogo pentecostal após a igreja primitiva. Quem pensa que o fogo pentecostal, com a manifestação dos dons espirituais, só existiu nos primeiros séculos da igreja, está enganado. Não é? Então você vai ter no século XII os valdenses, não é? Que a gente falou lá na lição 6, que eles falavam em línguas estranhas, segundo alguns relatos históricos, não é? Tem referências também dos albingenses, não é? Girolamo, é que eu tenho um outro nome dele, aqui na lição está Girolamo Savonarola, mas no livro Heróis da Fé, Jerônimo Savonarola, do século XV, era usado em profecias e tinha visões. Martinho Lutero profetizava, evangelizava, falava em línguas, interpretava. No século XVII, você vai ter aí evidências da manifestação das línguas estranhas ou das línguas espirituais. Não é? Entre os pietistas na Alemanha cerca de 1666, no século XIX há um boom de registros da glossolalia. Tem casos na Escócia, na Inglaterra, Estados Unidos, na Rússia, na Estônia, na Armênia, não é? Então a glossolalia, não é? Você tem aí diversos exemplos, diversos relatos históricos disso acontecendo. Nós temos a glossolalia e a
glossolalia. A glossolalia é quando a pessoa fala numa linguagem que é desconhecida para ela, mas é conhecida por alguém. Então imagine que eu não falo alemão, mas eu estou num ambiente e tem um alemão e Deus quer falar com ele. Eu falando em português, ele não está entendendo nada. Então, em determinado momento, eu sou capacitado pelo Espírito Santo e falo em alemão sobre as grandezas de Deus. E o alemão que está ali entende perfeitamente aquilo que eu estou falando. E a xenolalia são as línguas espirituais, não é? São as línguas que edificam a nós mesmos, que nos edificam de forma espiritual, tá certo? Não são línguas conhecidas pelos homens, por isso Paulo orienta que elas sejam faladas no secreto ou em público, desde que haja interpretação. É claro que Paulo não está engessando o culto. Se nós estamos no momento em que há aquele momento de efusão de glória na igreja, não é? Maravilha, está todo mundo glorificando, então quem dá glória, dá glória. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem fala língua estranha, porque aquele momento é da igreja toda. Agora, imagina que eu estou ali para pregar, que eu estou aqui dando aula de escola dominical, e eu começo aqui a falar em língua estranha. Eu não me controlo e começo a falar língua estranha por causa da palavra. Meu Deus, estamos falando do batismo do Espírito Santo. E eu fico aqui gravando vídeo, 20 minutos falando em língua estranha. Eu vou edificar alguém? Você que é espiritual, que é batizado do Espírito Santo também, vai entender alguma coisa? Vai aprender alguma coisa? Não. Então, neste caso, é mais prudente que eu não fale. Porque é melhor falar uma palavra que gere entendimento do que falar 1 milhão de palavras que não gere entendimento, edificação para ninguém. Por isso que dom espiritual não é por mérito e também não é para ostentação. Os dons espirituais é para a edificação da igreja, ou seja, estão a serviço da igreja, tá certo? O movimento pentecostal ele se espalhou, essa é uma lição bem histórica mesmo. Apesar de todas as evidências na história, o fogo pentecostal só se espalhou pelo mundo como um movimento no início do século XX. Não é? Se você não estudou ainda, estude a história da Rua Azusa. Nós vamos falar um pouco no próxima aula, no próximo domingo, quando Charles Fox Parham, um professor de teologia pertencente à igreja metodista, resolveu abrir um seminário em Topeka, Kansas. Ele abriu a escola bíblica Bethel em outubro de 1900 para cerca de 40 estudantes. O que atraiu esses alunos foi a proposta de Parham de promover um ano de estudos onde ele e os demais alunos estudariam sobre como descobrir o poder que capacitará a igreja para enfrentar o desafio do novo século. Quem foi o aluno mais ilustre deste seminário? Quem lembra? Quem lembra? Nós vamos falar sobre ele na próxima lição. Nós vamos falar sobre ele na próxima lição. Ele é o William Seymour. Tem algo muito interessante, porque Seymour era negro, caolho, filho de ex-escravos. E Seymour não podia entrar na sala de aula. Ele ficava escutando o professor Charles Fox, eles ficavam escutando do corredor a aula. E eles acreditavam no derramar do Espírito. Eles acreditavam no poder sobrenatural do Espírito Santo. E através daquele seminário, algumas experiências foram acontecendo. Não é? A partir de 1º de janeiro de 1901, a Escola Bíblica de Bethel saiu da teoria para a prática. Em um período de oração, a aluna Agnes Osman, de 18 anos, pediu para que Parham e os demais alunos impusessem as mãos sobre ela, pedindo batismo no Espírito Santo. Gente, essa é uma prática que nós precisamos voltar. Orar para que Jesus batize os nossos filhos, os nossos jovens, aqueles que nós lideramos com o Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito Santo e nos demais dias todos os outros receberam o batismo, inclusive o próprio Parham. Então veja que eles criaram ali um seminário e o foco desse seminário era estudar a realidade dos dons espirituais e buscar
buscar os dons espirituais neste que foi o movimento mais forte da história, que se espalhou pelo mundo e que nós, enquanto Igreja Assembleia de Deus, somos resultado deste trabalho aqui, que esse pastor, que esse professor começou ali com 40 alunos. Quantos milhões de pentecostais nós temos hoje no Brasil e no mundo, fruto de um trabalho de alguém que ousou confiar na palavra de Deus e na atualidade dos dons espirituais. Então, se eles buscaram e receberam, se nós buscarmos, nós também receberemos. É hora de sair da teoria e ir para a prática. É hora, enquanto professores da escola dominical, enquanto líderes de departamento, é hora de incentivarmos, encorajarmos, motivarmos os nossos jovens e adolescentes a buscarem, a orarem, a clamarem pelo batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, os dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo é um dom espiritual, é um dom de Deus. Essa palavra dom tem a ver com graça, é um favor imerecido, não tem mérito, está disponível a todos aqueles que crerem e buscarem com fé viverem esta experiência, ser revestido de poder. Para que finalidade? Para que propósito? Para a edificação da igreja e para a pregação do evangelho com ousadia, com autoridade. O ambiente de pregação do evangelho é extremamente hostil. Imagine um protesto aonde as pessoas, as autoridades chegam para controlar aquele protesto e percebem que ali tem armas, que ali tem muita violência. Eles não vão desprotegidos com a farda normal, não. Eles acionam o departamento que vem preparado, equipado com capacete, equipado com roupas que são impenetráveis por armas, por golpes que eles possam vir a sofrer, capacetes, escudos. Então eles chegam e só a presença destas autoridades mais bem equipadas, preparadas, revestidas, já intimida aqueles que estão querendo causar algum tipo de tumulto, tá certo? E é isso que nós somos. Nós somos chamados como uma elite espiritual de Deus para entrar em território malignamente dominado, aonde o inimigo tem causado os seus tumultos por meio das drogas, da prostituição, da violência. Nós somos chamados para entrar neste território e resgatar das garras do inimigo, almas que ele tem aprisionado por anos e anos. Agora, ele não cederá a território sem luta, ele vai nos contra-atacar. Por isso precisamos, sim, estar revestidos de poder. E se nós ensinarmos isso àqueles que nós lideramos, nós veremos esta geração de joelhos clamando: derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito. E nós, assim como estamos aqui falando da história, das evidências, se Jesus não voltar, está nas nossas mãos deixarmos um legado de uma geração verdadeiramente pentecostal, que ama a Bíblia, ama tanto que busca, entre outras coisas, os dons espirituais. Assim como nós estamos falando aqui de um movimento aí de 1901, que abalou o mundo, que nós possamos, se Jesus não voltar, nos tornarmos também parte desta história e quem sabe alguém escrever daqui a alguns anos, em 2020, em 2021, um povo começou a orar e começou a buscar e um grande mover de Deus veio sobre toda a nação brasileira, sobre todo o mundo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus alunos, seus negócios, sonhos e ministério. Assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, manda para todo mundo. E até a próxima aula. Deus abençoe vocês.